Salve Maria, sejam bem-vindos a mais um encontro de catequese online. Como foi solicitado por vocês através da nossa enquete lá no grupo, então nesse encontro nós vamos trabalhar o tema Apocalipse. E primeiramente, então, o que significa o Apocalipse? Que é o nosso último livro lá da Bíblia, que é muitas vezes conhecido por nós como um dos livros mais, digamos, assustadores. É um livro de difícil compreensão. Um livro, assim, de todos os livros da Bíblia, é o livro mais complexo que nós temos, é o Apocalipse. Então, primeiramente, o que significa a palavra Apocalipse? A palavra Apocalipse, ela vem do grego, que quer dizer revelação. O Apocalipse, ele quer incutir nos leitores uma confiança inabalável na providência divina em tempos difíceis para os cristãos, que infelizmente não é o que nós vemos. Muitas vezes o que nós vemos na internet e até algumas igrejas, inclusive, pregando o Apocalipse de modo errôneo, pregando o Apocalipse como se fosse algo amedrontador, como se fosse algo de terror, terrorismo. Mas o Apocalipse, ele não é exatamente isso. O Apocalipse, ele é uma forma literária que era usada em Israel, repleto de simbolismos, de números, animais, aves, monstros. Eles usavam todas essas simbologias, inclusive tem algumas simbologias que estão presentes no Antigo Testamento, que também estão presentes no Apocalipse, como o Cordeiro, por exemplo. O Apocalipse, por conta dessa linguagem mais simbólica, mais cheia de símbolos, ela não é um texto fácil de ser compreendido. Então, por conta de ser uma compreensão difícil, que vem então as interpretações erradas. As páginas mais tipicamente apocalípticas no Antigo Testamento, porque dentro do Antigo Testamento também temos, de certa forma, um texto apocalíptico. Isso são lá no capítulo 7 a 12, no livro de Daniel, que nós vamos ter um texto semelhante ao tipo textual do Apocalipse. Como se divide então o Apocalipse? O livro do Apocalipse, escrito pelo apóstolo João no fim do primeiro século, está dividido em 3 partes. A primeira delas contém 7 cartas, 7 mensagens dirigidas às igrejas da Ásia Menor, a qual são situadas atualmente, na atual Turquia. A segunda parte do Apocalipse, ela vai apresentar o curso da história, a partir do tempo de João até o fim do mundo. Então ela vai contar sobre o julgamento, sobre a luta do bem contra o mal, enfim. Nessa segunda parte do Apocalipse vai falar mais sobre isso. É a parte apocalíptica propriamente dita. E a terceira parte é estritamente ligada à primeira e segunda, que apresenta o fim da história, a hora do julgamento final. Porque Jesus fez a revelação a São João, a revelação do que deveria ser escrito lá no livro do Apocalipse. No fim do século I, era cada vez mais difícil a situação dos cristãos no Império Romano, por causa da terrível perseguição dos imperadores. Tudo começou com o imperador Nero, no ano de 64, e continuou na terrível perseguição de Domiciano. Muitos cristãos foram martirizados, mas muitos também estavam desanimados e abandonaram a fé, aderindo então às práticas pagãs. Isso pode ser notado nas 7 mensagens. Se vocês pegarem agora ali o livro abrindo o Apocalipse, vocês vão ver que ele começa com 7 mensagens para 7 igrejas da Ásia Menor, que é a igreja de Éfeso, Laodiceia, Esmina, Pérgamo, Tiatira, Filadélfia e Sardes. Porque essas igrejas estavam passando ali
por perseguições dos imperadores, onde muitos cristãos foram martirizados, outros abandonaram a fé. Então foi nessa época, em circunstâncias extremamente sombrias, que São João escreveu o Apocalipse. E isso explica porque ele colocou muitos símbolos, porque com os símbolos ficaria mais difícil a compreensão para os imperadores que estavam perseguindo ali os cristãos. Então, por meio dos símbolos, as pessoas ali, os cristãos dessas igrejas, elas tanto compreendiam mais fácil, como praticavam aquilo de maneira melhor, porque já era uma linguagem a qual eles tinham habitualidade, costume. Então, para eles, o Apocalipse era como se nós estivéssemos lendo, digamos, um texto lá da literatura infantil. Era uma coisa assim que eles estavam bem habituados. Então, para eles, era uma linguagem extremamente acessível, o que é diferente para nós nos dias atuais. O livro do Apocalipse, ele visava encorajar esses fiéis das 7 igrejas da Ásia Menor. O Apocalipse, basicamente, o livro da espera cristã, ou da confiança inabalável no Senhor Jesus e nas suas promessas de vitória. Ele quer anunciar, por meio do livro do Apocalipse, a vitória do bem sobre o mal, a vitória do reino de Cristo sobre o reino do mal, especificamente para aquele momento muito difícil em que se encontrava a igreja, no momento de perseguição, no momento que muitos estavam perdendo a fé. O livro do Apocalipse, então, trazia esperança e consolo para os cristãos daquela época. O contexto histórico do Apocalipse. Aqui nós vamos adentrar um pouquinho dentro da história, porque para compreender melhor o livro do Apocalipse, nós precisamos ver um pouquinho da história, o contexto histórico, por que ele foi escrito, como que aconteceu, que período que era aquele, por que foi usado essa linguagem. Então, para isso, nós vamos ver o contexto histórico. O Apocalipse foi escrito pelo apóstolo São João já no final da sua vida, por volta do ano 100, sob a forma de uma carta escrita às igrejas da Ásia Menor, que viviam tempos difíceis de perseguição romana. É um livro bastante enigmático e pode ser difícil de ser entendido, e que gera muitos erros de interpretação, como já ocorreu muitas vezes na história da igreja, se nós não observarmos com cuidado como a igreja o interpreta. Ou seja, se nós mesmos formos ler o livro do Apocalipse e tentar entendê-lo na visão puramente humana, nós vamos se assustar muito, nós vamos ter muito medo. Então tem que ter muito cuidado ao ler o livro do Apocalipse, que nós temos que ler ele com os olhos da igreja, com aquilo que a igreja nos ensina, e não com os olhos puramente humanos. Senão a compreensão dele é muito difícil e vai gerar muitos erros. O imperador romano Domiciano moveu forte perseguição aos cristãos, tendo deportado João, que era o bispo de Éfeso, para a ilha de Patmos, lá onde Cristo o inspirou, o revelou tudo o que iria acontecer para que ele escrevesse o livro do Apocalipse. Ao mesmo tempo, os cristãos eram hostilizados pelos judeus e aguardavam a segunda vinda de Cristo, que não acontecia, para livrá-los de todos os males. Foi neste contexto que o apóstolo escreveu o Apocalipse, para confortar e animar esses cristãos das já inúmeras comunidades da Ásia Menor. Ou seja, São João ele escreveu essa carta, para esses cristãos da Ásia Menor, para consolá-los, para confortá-los e ajudá-los a crescer mais na fé, para enfrentar todas as perseguições que eles vinham sofrendo. Ou seja, resumindo, o objetivo do Apocalipse não é assustar, e sim consolar, ajudar os cristãos
Apocalipse, em grego, Apocalipsis, revelação, ele era um gênero literário que se tornou usual entre os judeus após o exílio da Babilônia, e descreve os fins dos tempos, onde Deus vai julgar os homens. Essa intervenção de Deus abala a natureza, com muitas simbologias e números. O Apocalipse não pretende dar uma grande descrição antecipada dos acontecimentos do futuro, mas de apresentar uma mesma realidade sobre vários símbolos diferentes. É tudo feito com uma linguagem intencionalmente desfigurada, para despertar a atenção do leitor, que estava acostumado ao gênero apocalíptico usado pelos judeus. Ou seja, esse gênero era o gênero que eles estavam mais habituados na época. O texto foi escrito, então, de modo apocalíptico para cativar que os cristãos fizessem essa leitura. Assim como hoje, muitas vezes o livro do Apocalipse é o que mais nos cativa. Por quê? Porque talvez é o livro que mais nos assusta, é o livro que mais nos gera dúvidas, de todos os livros da Bíblia. Alguns símbolos lá do Apocalipse, ele tem um significado preciso. Por exemplo, o cordeiro, que simboliza o Cristo, a mulher, que simboliza ou a Virgem Maria ou a igreja, isso vai depender do contexto do texto. O dragão representa as forças do mal. As duas feras, ou seja, as duas bestas, elas vão representar o Império Romano e o culto imperial. A fera simboliza Nero, Babilônia, a Roma pagã. As vestes brancas simbolizam a vitória. O número 3,5, coisa nefasta ou caduca. Mas esses símbolos não são exclusivos. O Cristo pode ser representado como cordeiro, como filho do homem, como cavaleiro. O Apocalipse é uma revelação sobrenatural, velada sob símbolos, representando tanto o passado quanto o presente e o futuro da igreja. Se refere a um período indefinido que separa a ascensão de Cristo da sua volta gloriosa. Deixa claro a impossibilidade de escapar à luta, ao sofrimento, às perseguições e ao fracasso aparente no plano terrestre. A realidade da salvação que lhe será concedida no meio de suas obrigações. E a vitória final, que é a obra de Cristo, ressuscitado, ao qual venceu o pecado e a morte. Então, resumidamente, esse que é o contexto histórico do Apocalipse. O Apocalipse foi escrito com o objetivo ali de consolar os cristãos da Ásia Menor com relação às perseguições, e que serve para nós hoje. O livro do Apocalipse também deve servir como um consolo a nós, de que apesar da nossa luta, do nosso sofrimento, nós devemos entender que o bem sempre vai vencer o mal, que é preciso nós lutarmos, que é preciso nós passar por sofrimento, perseguição, passar pelo fracasso, para nós chegarmos até Cristo, que é a nossa força, o que já venceu a morte, e por isso é vitorioso. E nós, seguindo a Ele, nós nos tornamos vitoriosos com Ele também. Então, ou seja, o Apocalipse, ele não deve nos amedrontar, e sim nos encorajar. Então aqui, ainda tratando sobre o contexto histórico, também temos a síntese do Apocalipse. A primeira parte se refere a uma situação que existia no tempo de João, mas que é sempre atual. Aliás, o motivo imediato que levou João a escrever o livro do Apocalipse foi exatamente a situação da igreja naquela época. As 7 mensagens às 7 igrejas da Ásia Menor são verdadeiras cartas escritas para aquelas comunidades cristãs e consideram dificuldade específica de cada uma delas. Trata-se, pois, juntamente com o livro do Atos dos Apóstolos e as cartas de Paulo, especialmente as cartas aos Coríntios,
de um dos mais preciosos documentos sobre a história da igreja primitiva. Ou seja, da igreja, o que seria a igreja primitiva? Lá do tempo dos apóstolos, Pedro foi o nosso primeiro papa. Então, a história primitiva, a história mais antiga da nossa igreja, vai começar com os apóstolos. E todas essas histórias estão registradas na Bíblia por meio de cartas, incluindo a carta aos Coríntios, o Ato dos Apóstolos, cartas de Paulo e também o Apocalipse. Porque o Apocalipse, direto ou indiretamente, ele também foi uma carta para as igrejas. Então, os cristãos devem enfrentar duas lutas. A primeira delas, contra os judeus, e outra contra os pagãos. A hostilidade dos judeus continuava, desde a acusação contra São Estevão, primeiro mártir. Entretanto, Jerusalém, com seu templo, tinha sido destruída no ano 70. Por isso, a amargura e o ódio dos judeus contra os cristãos era veemente. A luta dos pagãos, porém, contra a igreja era pior. Enquanto a perseguição do imperador Nero, na qual morreram, juntamente com muitos cristãos, o apóstolo Pedro e Paulo tinham ficado circunscritos à cidade de Roma. Agora, com o imperador Domiciano, tinha se estendido a todo o império. Então, a perseguição pagã, ela era um pouco pior, aí que a perseguição dos judeus, porque os judeus, eles tinham a amargura e ódio dos cristãos, mas a perseguição não era tanta quanto a perseguição do imperador, porque isso se estendia em vários lugares. Então, em vários lugares, os cristãos eram perseguidos, presos e mortos por conta de ordens do imperador. Porque que acontecia? O imperador, ele chegava e dizia: ou você adora o que eu quiser, ou você morre. Então, era essa a proposta. Então, por isso ali que a perseguição pagã era muito pior que a hostilidade dos judeus, que os judeus, eles eram hostis, eles odiavam os cristãos, mas eles não chegavam a matar ali, os cristãos, como os pagãos faziam, como o imperador fazia. Nesse período trágico, tinham morrido todos os apóstolos, exceto João, ao qual escreveu o Apocalipse. Ele estava exilado, ou seja, preso, fugindo lá na ilha de Patmos, no mar Egeu, situada a 55 quilômetros da costa da Turquia. A essa luta contra os adversários externos, acrescentavam-se as dificuldades internas das igrejas. Já no tempo do apóstolo Paulo, tinham se manifestado os primeiros sintomas de falsas doutrinas, que com o tempo se desenvolveram. Um deles era o docetismo, que era uma dessas falsas doutrinas. Esse termo provém do verbo grego dokein, que significa aparecer. Essa doutrina afirmava que o corpo de Cristo não era real, mas aparente. Nesse sentido, na concepção deles, Cristo não teria sofrido na cruz. João, claramente, no seu evangelho e na primeira carta, ele já se opõe a essa falsa doutrina, afirmando a realidade de Jesus homem, o Verbo encarnado. Por isso ele descreve, o Verbo se fez carne. E no mundo já apareceram muitos falsos profetas. Para saber se alguém é inspirado por Deus, sigam essa norma. Fala da parte de Deus todo aquele que reconhece que Jesus Cristo se encarnou, ou seja, que Cristo realmente sofreu e morreu ali na cruz para nos salvar. Aquele que não acredita nisso não segue a verdadeira doutrina.
Ao erro seguiu-se as manifestações de decadência moral, que é as mesmas que nós conhecemos hoje, como a prostituição, como o adultério, o homicídio, enfim, todas essas são exemplos de manifestações de decadência moral que também já aconteciam naquela época. O esplendor dos antigos templos pagãos, as festas imorais, com a prostituição sagrada praticada pelos pagãos, exerciam um enorme fascínio sobre os cristãos. Mas a mensagem de João aponta para algo mais profundo. João mostra que através de toda a beleza do erro, de toda a beleza ali da decadência, da prostituição sagrada, da adoração aos deuses pagãos, né, por trás de toda essa beleza estava presente o inimigo e também o seu poder. Então, João então escreveu o Apocalipse nesse contexto, porque muitos cristãos estavam abandonando ali a fé, porque estavam se fascinando, né, com os deuses pagãos, com as coisas pagãs. E isso, o fascínio pelas coisas pagãs, é uma isca do inimigo, né, para atrair os cristãos a abandonar a fé e a seguir o que ele quer ao final, que é a morte. Então, de qual forma cada um de nós devemos compreender o Apocalipse? A batalha entre o céu e o dragão não corresponde à queda original dos anjos, mas significa a derrota do inimigo, vencido quando Cristo venceu a morte por sua ressurreição e ascensão. Deus permite tentar os homens nesses séculos da história da igreja. Sim, Deus permite que o inimigo nos tente, a fim de provar e consolidar a nossa fidelidade. O inimigo, ele só vai agir perante a nós por permissão de Deus. As calamidades que o Apocalipse apresenta não podem ser interpretadas ao pé da letra. Cuidado, gente. Quando vocês lerem as coisas drásticas que acontecem no Apocalipse, nós não devemos levar ao pé da letra. Nós devemos levar como uma verdade absoluta, porque muitos trechos do Apocalipse, eles vão estar em linguagem figurada. Então, muito cuidado. E também muito cuidado se vocês forem chegar a seguir interpretações evangélicas, porque se vocês forem analisar, as igrejas evangélicas têm um enfoque excessivo no Apocalipse, mas no sentido de amedrontar. Lembre-se, o Apocalipse ele não serve para amedrontar os cristãos, e sim ajudar e consolar. E muitas coisas que está ali dentro, muitas coisas que podem amedrontar, está escrito em linguagem figurada. Então sempre, quando tiverem dúvida, alguma simbologia, alguma coisa, busquem aquilo, ver, né, com os olhos da igreja, com o conhecimento que a igreja nos fornece. Quando colocarem o Apocalipse como símbolo de medo, como símbolo de derrota, desconfiem, que não é a interpretação correta. Muito cuidado. Unindo as aflições da terra e a alegria no céu, o Apocalipse quer dizer aos seus leitores que as tribulações dessa vida, ou seja, o sofrimento, o fracasso, a tristeza, estão de acordo com a sabedoria de Deus. Tudo isso foi cuidadosamente previsto pelo Senhor, dentro de um plano harmonioso, onde nada escapa, embora nós não consigamos compreender. A mensagem mais importante do Apocalipse é esta: ao padecer as aflições da vida cotidiana, os cristãos não devem desanimar. Foi uma forma de consolo que o Apocalipse queria incutir aos seus leitores, não só no século I, mas em todos os tempos da história. Isto é, os acontecimentos que nos atingem aqui na Terra fazem parte da luta vitoriosa do bem sobre o mal.
é a prolongação da obra do Cordeiro que foi imolado, ou seja, é a prolongação da obra de Cristo, mas que atualmente reina sobre o mundo com suas chagas glorificadas. Os cristãos na terra gemem, mas os bem-aventurados na glória, ou seja, aqueles que já estão nos céus, cantam aleluia. No céu, os justos não se desesperam com o que acontece conosco. Antes, continuam a cantar jubilosamente a Deus, porque percebem os sentidos das nossas tribulações. E que sentido seria esse? O sofrimento, a dor, o fracasso, elas nos servem para nos levar a Deus. Estão aqueles que já estão no céu, eles não vão se desesperar com o que acontece conosco. Por quê? Porque eles sabem que essa é uma das maneiras de nós chegarmos até o céu também e cantar a glória a Deus junto com eles. O Apocalipse quer mostrar que essa mesma paz do céu deve também ser a dos cristãos na terra. Por quê? Embora vivam no mundo presente, já possuem as suas almas, a eternidade e o céu em forma de semente, pela graça santificante que é a semente da glória terrestre. Assim, o Apocalipse oferece uma imagem do que é a vida do cristão e a vida da igreja. Duas realidades ela mostra ao mesmo tempo, a realidade da terra e a realidade do céu, do tempo e da eternidade. A vida do cristão é celeste, deve ser tranquila, como a vida dos justos que no céu possuem plenitude, aquilo mesmo que os cristãos já podem possuir na terra. Então, de qual forma cada um de nós devemos compreender a mensagem do Apocalipse? A mensagem do Apocalipse é esta: a desgraça da vida presente, por mais aterradoras que pareçam, estão sujeitas ao sábio plano da providência divina, ao qual tudo faz concorrer para o bem daqueles que o amam. O Apocalipse finaliza com chave de ouro, num diálogo amoroso e impressionante entre a esposa, que é a igreja, animada pelo Espírito Santo, e o seu esposo no céu. É um diálogo que deve ser vivido por cada um dos cristãos que desejam ter seu encontro pessoal com Cristo. Um encontro ao qual nós já começa na Eucaristia, ou seja, cada missa nós podemos ter um encontro pessoal com Cristo, que esse encontro se dá através da Eucaristia. Então, por isso que a missa é o ponto alto da vida do cristão. É o ponto mais importante. Por quê? Porque é lá na missa que nós conseguimos nos encontrar com Cristo pessoalmente na forma da Eucaristia, lá na Eucaristia. E por fim, a mensagem principal do Apocalipse é que Deus é o Senhor da história dos homens. E no final haverá a vitória dos justos, em que pese o sofrimento e a morte. Mostra que a vida na igreja, na terra, é como uma contínua luta entre Cristo e o inimigo, mas que no final haverá o triunfo definitivo, do reino de Cristo. Triunfo que implica a ressurreição dos mortos e a renovação da natureza material, ou seja, lá o juízo final. As calamidades que são apresentadas lá no Apocalipse não devem ser interpretadas ao pé da letra. Como eu já falei anteriormente, é muito cuidado ao ler o Apocalipse e interpretar tudo ao pé da letra. O Apocalipse, ele não pode ser interpretado ao pé da letra, porque é uma linguagem muito simbólica, uma linguagem muito figurada. Deus sabe e saberá tirar todos os sofrimentos da humanidade, a vitória do bem sobre o mal. Tá? Então, quando vocês lerem o Apocalipse a partir de agora, entendam que é como uma mensagem de consolo, como uma mensagem de auxílio a perseverar, a lutar na fé, e não como algo assustador. Obrigado pela atenção, pela participação de vocês. Dúvidas vocês podem chamar no WhatsApp. Não esqueçam
de responder os aprofundamentos, tá? Beijo e até o nosso próximo encontro.